Hello friends! Devem estar a achar estranho começar assim o episódio, não é? Mas eu já vos vou dizer, porque antes disso tenho que me servir aqui, não é? Do meu Matheus Rosé, porque já sabem, não há episódio deste podcast sem um copinho na mão. Que é uma marca que, apesar de ter 80 anos de existência, continua-se a manter com este espírito leve, fresco, jovem, que eu já vos disse algumas vezes, é o que acontece aos convidados que por aqui passam. E é uma marca também que está sempre muito associada à música, que é o caso de uma das convidadas de hoje. Eu confesso que já também estive em muitos festivais de verão com o Matheus Rosé e já tenho saudades dos festivais de verão. E era o caso, por exemplo, Elton John, quem é que era mais? Steve Jobs, que eram grandes fãs da Matheus Rosé, sabiam? Mas pronto, vamos ao que interessa também, que as minhas convidadas de hoje são muito conhecidas aqui no mundo da internet. E dos muitos comentários que elas têm, há um que eu acho que diz muito e que vocês vão perceber logo de quem é que eu estou a falar. Vocês já perceberam. Alô friends, queremos mais pod, mais assuntos do dia-a-dia, mais conversas sinceras. Arrisquei tudo a começar este episódio assim. Mas eu adorei. Eu também. Acho que sim, é assim sim. que vocês começam sempre. Sim, é sempre um Olá friends. Olá friends. Mas falta uma coisa. O quê? Que é o... Roda o jingle, Era GG! isso! Adoro isso! Pronto, agora é que vai entrar o jingle. Não pode ter entrado antes, vamos ter que pôr agora. Acho que sim, é o obrigatório. Sem purpurinas. Ontem eu encontrei a Catarina num evento e ela disse-me logo: amanhã vais-nos perguntar, não é? Quando, onde e com quem é que somos nós sem purpurinas? Senão nem havia podcast. Exatamente. Já pensaste na tua resposta? Eu vou confessar que sim. Conta. Acho que já ninguém veio sem pensar, ou vem? Eu via sem pensar. A sério? Sim, por isso respondo primeiro, por favor. Então, eu acho que sem purpurinas eu sou a Cati, que é um bocado igual aos vlogs, só que, sei lá, menos bem arranjada e sem câmara. E a verdade é que quem já me segue há algum tempo sabe que eu também não sou muito de adorar a pílula, acho que as pessoas já perceberam isso. Portanto, 99% do tempo eu sou esta pessoa assim, descontraída, desbocada, tranquila, leve. Mas acho que só há um momento que eu posso dizer que tipo, eu uso as purpurinas e eu acho que é quando eu estou em cima do palco, que é assim uma versão... Continua a ser eu, mas é uma versão tipo, tipo ligada... alter ego, exatamente, talvez. tipo, com os botões todos no máximo. Aí sim sou a Catarina Filipe com as purpurinas e tudo o que se tem direito. E tu, amiga? Eu acho que é um bocado igual, imagina. Eu acho que quando tu estás há muitos anos na internet, tu não podes ter muitas purpurinas porque acabam por perceber que não... Há alguma coisa que vai destoar, não é? E nós que já estamos no digital há 10 anos... Vocês estão os dois mais ou menos ao mesmo tempo? Sim. Então, imagina, as pessoas cresceram connosco. Se tivesse hoje em dia muitas purpurinas, as pessoas iam entender de facto que não bate com a versão que elas conheciam. E é óbvio que nós crescemos. Eu, se calhar, se for ver coisas que eu fiz antigamente, não me revejo, não concordo com coisas que eu disse, mas isso também é crescer, não é? Mas acho que a base, a essência da coisa mantém-se. E é estranho vocês verem vídeos de há muito tempo e que já não têm nada a ver com o que são hoje e dizerem coisas que pensam, pá, onde é que eu estava com a cabeça para dizer isto? Eu acho que eu sou pior do que a Adri. A Adri acho que se calhar fica só assim do tipo, ei, eu fico, nossa. Mas é que também temos aqui não é uma agravante, mas é uma questão que é, eu comecei o meu canal do YouTube com a minha mãe. Exatamente. Então imagina, tinha ali uma certa triagem. A minha mãe é sempre muito cuidada na forma como fala, nas coisas que diz, na forma como se apresenta. Então imagina, não podia ser a minha mãe super alinhada e depois eu... Como é que vocês decidiram as duas começar o canal juntas? Olha, foi um bocado de género. A minha mãe gostava muito de ver, eu gostava muito de ver e a minha mãe também. E na altura, eu acho que quando eu era mais nova eu tinha muito esta coisa, tinha um bocado de medo de fazer coisas sozinha. E então a coragem que eu encontrei para fazer o canal foi com a minha mãe. E na altura eu comecei a fazer um bocado às escondidas, toda a gente, ninguém fazia no sótão da casa dos meus pais. E quando a minha mãe viu, eu disse: ai mãe, vamos fazer as duas, por favor. E pronto. Ainda por cima, nós sempre tivemos uma ligação super, era tipo mesmo uma amizade, uma relação de mãe e filha mesmo próxima. Fez todo o sentido e na altura foi muito giro porque muitas pessoas se identificavam, mas ao mesmo tempo, da mesma forma que se identificavam, às vezes era ali meio com um handicap para o canal crescer porque quem assistia mais na altura, vamos pensar que isto era tipo há mais de 8 anos atrás, ok? Não havia tanto público mais velho a consumir YouTube, então acabavam por ver muitas minhas coisas, da minha mãe nem tanto. E ela também perdeu um bocado o entusiasmo. Imagina, disse: ok filha, vai, segue o teu caminho. Agora é teu. Sim. Eu vou-me afastar.
Sim, e depois eu acabei por continuar só com as minhas coisas e é o que temos até hoje. Sim, mas tu tiveste algum tempo, se calhar um bocadinho mais afastada do YouTube, e se calhar no último ano é que voltaste mais consistentemente, não foi? Sim, acho que é um bocado geral, porque, ou seja, quando eu comecei o YouTube, e eu falo para mim, falo pela Catarina também, nós começámos como um hobby e na altura não tinhas Exato. aquela questão de que, mesmo lá fora, não era sequer uma possibilidade de se tornar um trabalho. Imagina, se me dissessem isso, eu lá no auge dos meus 17, 18 anos, dissessem assim, daqui a 10 anos isto é o teu trabalho full time, eu ia ficar Não louca. acreditavas? Sim, porque na altura era mesmo impensável. O máximo que nós recebíamos era, imagina, as amostras grátis que vêm nas revistas agora, eles mandavam para casa aquelas amostras de perfumes. E já era o auge. E era o Já auge. ficávamos Era, muito felizes. sim, era incrível. Vocês lembram-se da primeira coisa que receberam? Epá, eu acho que era uma dessas amostras, sinceramente. Também não me consigo lembrar o que é que foi. Imagina, havia aquelas páginas de Instagram de fazer colários que te mandavam Sim, e era sim, tipo sim. o auge, estás a ver? Yeah. E hoje em dia, ser o trabalho, tu também tens de ser um bocadinho mais consciente naquilo que tu dedicas o teu tempo, ou naquilo que é de facto das tuas obrigações ou não. E com o passar dos anos, o que aconteceu, pelo menos eu falo no meu caso, o YouTube acabou por ter, eu acho que ali a partir da pandemia, um papel mais secundário. Porque as pessoas começaram a querer ver coisas mais rápidas, mais imediatistas, do que propriamente um conteúdo de longo formato. Sim. E também as marcas também quiseram fazer mais coisas no Instagram, depois surgiu o TikTok. Então eu acho que o YouTube acabou por ficar um bocadinho mais de lado porque demandava muito mais tempo, seja a editar, seja a gravar. E hoje em dia que estou no processo de voltar, a Cátia nisso é muito melhor do que eu tenho mesmo de fazer um esforço de estar ali muito dedicada naquele conteúdo a editar, porque imagina, tu editas um reel, se calhar demoras 1-2 horas, no YouTube tu demoras dias. Diferente. Exatamente. E o tempo de gravação que então tens imagina, para o YouTube, não é? e o meu regresso ao YouTube é uma coisa muito orgânica, não é porque tenho o acordo com a marca X e tenho mesmo de pôr aquele vídeo, então tu tens de estar a coordenar aquilo com os compromissos que tens com as marcas. Mas pronto, a Cátia aí é a área dela, que ela com a edição não brinca. Mas eu também sou mais apaixonada por YouTube e mesmo durante a pandemia, quando eu sinto que toda a gente se afastou mais, eu continuo a consumir muito YouTube. Eu sou nativa do YouTube, sempre gostei. Esse foi, tal e qual como Madrid, foi o motivo pelo qual eu sequer comecei no YouTube, porque assim, então não quero ser só a pessoa que vê, também quero criar. E então acho que para mim é mais fácil criar coisas para o YouTube também porque consumo muito e porque adoro fazer vlogs, adoro partilhar a minha vida e adoro editar longo formato, muito mais do que short form. Acho que tenho muito mais espaço para ser criativa do que propriamente em 15 segundos ou 30. Houve uma coisa engraçada que tu disseste, que eu vi, não sei se foi até num vlog, que foi que achavas que não tinhas uma vida suficientemente interessante para fazer muitos vlogs recorrentemente. Isso é um bocado aquele síndrome do impostor, não é? Sim, eu e a Adri, o síndrome do impostor é o nosso bestie. Nós somos sempre três nesta relação. Sim. É nós as Eu duas acho e o nosso que da maior síndrome. parte das pessoas desta área. Acredito que sim. Temos Tu todas comparas-te muito muito. isto, não é? Eu acho que assim, se eu te pudesse dizer um defeito de toda a gente que tem esta profissão e que trabalha com as redes sociais é a comparação. Tipo, tu estás sempre a olhar para o vizinho do lado porque está ali escarrapachada. A não sei que tu silencies toda a gente e vivas numa realidade paralela, Que exato. não dá. Acabas de estar sempre a comparar e depois pôr todo o teu trabalho em causa. E acho que é preciso teres mesmo fazeres um exercício consciente de que não, o caminho da outra pessoa é o caminho da outra pessoa e este é o meu. Nós até já tocámos nesse assunto no nosso pod. Sim. Que era, todos os teus resultados são públicos, não é? Exatamente. Tu, se estás num mundo corporate, tu até te podes comparar, mas tu não sabes quanto é que a pessoa ganha. Quanto tempo é que ela está a trabalhar versus o teu tempo que tu trabalhas. Portanto, as campanhas que tu fazes, o número de seguidores que tu tens, as views que tu tens, está tudo escarrapachado para toda a gente ver. Então acho que essa comparação torna-se um bocadinho mais fácil e muito tóxica, eu acho. Especialmente, e é uma comparação diária. É isso, especialmente porque não é uma coisa que tu, no final do mês há tipo um recap. Exatamente, de não, resultados. todos os dias tu podes te comparar e acho que cada vez mais torna para mim mais fácil não me comparar tanto porque também somos muito mais. Quando nós começámos éramos muito poucas. Nós éramos 10 para aí. Sim, éramos um bocadinho mais, mas acho que ao longo do tempo que fomos profissionalizando, foram-se perdendo algumas pessoas nesse caminho que deixaram de fazer. Sim, exato. Mas acho que aí a comparação era muito mais aguerrida porque tu também... Éramos muito poucas. Era mais controlável, tu conseguis ver quem é que é. Agora, e não hoje em dia só é impossível. as oportunidades também eram menores. Sim. Certo. Tipo, hoje em dia há muita gente que pergunta mas ainda vale a pena ir para o digital? Eu acho que sim, porque
eu todos os dias conheço uma pessoa nova que faz redes sociais e tens as marcas muito mais disponíveis para investirem. Sim, e então, já acreditam imagina, mais. acreditam E veem o mais. retorno. Exato. Então, como há muito mais oportunidades, eu acho que também já não é como era antigamente, que era meio um ambiente meio. Tipo, eu não quero chamar tóxico, mas era meio tenso. Sim, mais competitivo. Sim, porque era tipo uma oportunidade para todas. Exato. Pois. Que a Vocês marca- sentem que era mais difícil nessa altura do que é agora? Em que sentido? É de crescer, de trabalhar com Não, marcas? para vocês, tipo, em termos de comparação, de etc., era mais difícil aí? Para mim era, não sei. Eu também acho que Sim. sim, até porque se falava muito sobre isso. Houve uma altura em que era do tipo, quem é que chegou? Imagina, isto há 9 anos atrás. Pois. Quem é que chegou aos 20 mil seguidores no YouTube? E tu estavas ali, fogo, ainda não cheguei. Depois só há 3 que estão lá. E depois, quando uma chegava, já estava a outra nos 50 mil. E depois era a festa dos não sei do quê. E às tantas tu estavas do género, porque é que eu não chego lá? Porque é que eu não estou a conseguir? Sim. E então eu acho que era mais tenso nessa altura. Hoje em dia eu acho que, imagina, obviamente eu estou a acompanhar o meu crescimento e quero, tenho tipo objetivos traçados do que é que eu gostaria de atingir. Mas se não atingir também está tudo bem, percebes? Exato. Não se faz Acho que é agora. uma coisa que, para além de tudo isto que nós dissemos, também vem com maturidade. Nós Exatamente. éramos muito novinhas Claro quando que sim, começámos. claro que sim. Portanto, É isso, estamos- acho que mesmo que não fizéssemos este trabalho, íamos estar-nos a comparar com a amiga da escola, com a da faculdade, sim, enfim. sim. Também acho que é mesmo da idade. Sim, apesar de ser uma coisa em que tu vês e que te comparas muito mais facilmente porque estás todos os dias a ver quantos seguidores é que tem, o que é que aquela está a fazer e não sei o quê, a comparação é sempre em todos os sítios, não é? Claro. Sim. Tu quando andavas na faculdade, Adri, escondias que fazias vídeos no YouTube, não era? Eu tentei. Eu pensei, imagina, porque Tinhas um bocado de vergonha. tinha imensa. Estás a brincar? Era eu. O maior medo da Adri era que alguém tivesse, por exemplo, numa aula, um professor a mostrar um Imagina vídeo a no do YouTube Lulu que eu era. e Vê que isso. aparecesse o vídeo dela nos recomendados. Mas isto é um Porque eu medo achava mesmo que eu era a tenso. super estrela que ia aparecer ali, estás a ver? Imagina, eu tinha tantas visualizações que eu ia no professor de história, não sei do que, estava lá a Adri Silva, tipo, imagina, óbvio que não. Tá bem, mas podia eu coincidir. eu ficava com o meu coração disparado, tipo, ai meu Deus, é agora. Estavas sempre ansiosa com isso. Sim, mas e isto foi tipo no secundário. Quando eu vou para a faculdade, eu pensei assim: tenho 2 opções. Ou escondo, continuo a fazer este meu papel Pois. brilhante de esconder, só que não. Ou, tipo, se me perguntarem, eu vou assumir que tenho. Ou só que o meu plano caiu por terra porque uma miúda da minha turma seguia-me. E seguia YouTube, seguia na altura a Sofia B Beauty, seguia a Catina, as Rochinha, tipo, seguia-nos a todas. E eu pensei: pronto. Sim, eu Flopou faço o meu vídeos. plano. Sabes? Então, É verdade. mas e na altura eu ainda só fazia com a minha mãe. Acho que foi ao fim do primeiro ou segundo ano da faculdade é que depois eu fiquei a solo, vamos dizer assim. Sim. E, Foi a tua mas, carreira a solo. sim, mas imagina, eu fui muito gozada na faculdade. Sim, eu imagina, uns anos mais tarde, não, no ano seguinte, no segundo ano da faculdade, uma das minhas melhores amigas contou-me que soube que eles se juntavam no café à frente da faculdade a abrir o meu Instagram, a ver os meus vídeos, tipo a gozar, a full on horrível. gozar. Eu não fazia ideia porque, pronto, não sabia. E era mesmo triste porque tu achas que eu acho que é uma fase mesmo desafiante, estás no início dos teus 20, estás ainda a tentar descobrir quem tu és, e tu cresces com aquela ideia de que as amizades da faculdade são as amizades para a vida, lá, e de repente sabes que tens pessoas que tu consideras amigas e que sejam tuas amigas a gozarem contigo. Claro. E depois por trás a pedir favores. É isso que eu ia dizer, depois vê lá se para os festivais não tinham pedido bilhetes. É isso. Ah, pois, Pois, e os foi isso muito creminhos uma e as coisa que depois coisas. começa a claro. acontecer, que é as pessoas gozam-te e não acreditam bem naquilo que estás a fazer, mas depois quando veem que podem beneficiar do teu trabalho, afinal já dá jeito. Sim, não é? sim. Mas Vocês pronto, foram mas depois, sentindo isso. eu acho que sim. Eu sou um bocado mais blindada, acho que porque também não fiz amigos na faculdade, portanto não tive essa experiência. A minha amiga da faculdade é a Adri, que efetivamente amiga, é para a vida, eles não mentiram, Pois é. Andréia. Só que nós não andámos na mesma faculdade, imagina. Não era muito longe. Não, era perto, dava era para muito Vocês conciliar. conheceram-se como? No YouTube. No YouTube. Por causa do Sim, YouTube. nós conhecemos na Expo Cosmética, que é o evento que existe Exato. no Porto, Sim. de marcas e não sei o quê, e eu não sei se hoje em dia ainda acontece, mas na Acontece, nossa acontece. altura... Das influências, sim. acho que não. Eles faziam um convite a bloggers, As bloggers, imagina. pois era. Pois Influencer era. nem era uma Pois não, palavra. Não, era as bloggers. bloggers e as youtubers, e na altura nós fomos e eu conheci a Cátia aí, só que depois nós só nos viemos a dar efetivamente, foi nesse mesmo ano, mas no verão, quando houve
tipo o género, não era um festival, mas tipo um evento que se chamava Video, que foi aqui no Cinema de São Jorge, em Lisboa, que era organizado mesmo por malta que fazia vídeos para o YouTube. Então imagina, tinhas o Ante e tinhas o Ante, o Sakia na altura, o Nerbo, o Conguito, imagina, nomes que hoje em dia não fazem conteúdo para a internet, ou pelo menos que eu não estou a par, mas mas não fazem essencialmente no YouTube também. exatamente. E depois havia, imagina, nomeados, era mesmo um evento à série. E depois nós éramos as da moda e beleza, que até hoje eles deram o nome a esta categoria que vive até hoje. Pois Sim. é. E eu e a os prémios Cati na continuam a ser. altura, sim. E eu e a Cati na altura, nós tínhamos começado relativamente há pouco tempo, e então elas todas estavam tipo, imagina, lembro-me da Glória Dias, a Inês Rochinha, a Inês Ribeiro, com imensos fãs. Elas a tirarem fotos e nós a segurar os casacos delas. Sim, Jura? até cá às Ou tantas tirar as nós fotos ficámos para do elas. tipo, Eu não sabia disso. Yeah. e até cá às tantas nós ficámos do tipo, pronto, olha, nós conhecemos na Expo Cosmética, não foi? Não sei o quê. E depois começámos a falar e olha, até hoje. Que giro. Depois foi o sushi que nos uniu, eram os nossos sushi dates. Era sushi date? Era. Aquele date mesmo 2013 básico que Era ias ao super. sushi, depois ias ao Starbucks, tipo, Pois tiravas as era, fotinhas, pois era. Foto do copo na mesa, Do que estava Starbucks. exatamente, os pauzinhos nos Sim. dentes. Ai, já nem era essa lembrava vibe. disso. Yeah. E vocês depois como é que começaram o podcast? Olha, eu acho que o podcast surgiu das nossas. É um resultado de uma coisa que já acontecia e continua a acontecer mesmo com o podcast, naturalmente, que é nós falamos muito e falamos de muitos temas, e acho que começou especialmente na pandemia que nós fazíamos FaceTime. Sabes aquela trend que é tipo, a amiga está estão as duas amigas no FaceTime, está uma a lavar os dentes ou está a lavar a louça, está uma a arrumar o quarto e está a outra a passar a ferro. Eu sou a Cati. Yeah. Houve uma vez, sem brincar, na pandemia, que nós ficámos o FaceTime ligado 4 horas. Mas Jura? imagina, nós não estávamos a conversar 4 horas. Era, imagina. Estavam a fazer coisas? Sim, o Gui Yeah, estava a íamos trabalhar, falando. o namorado dela estava a trabalhar e nós estávamos a fazer cenas e pelo meio dizíamos assim: olha, viste aquilo não sei o quê? Sim, bem fixe. Continuámos a fazer nós. Imagina, era quase como estarmos juntas, mas Sim. cada uma na sua Para mim casa. o auge foi o dia em que do nada estou-te a ver a jogar às cartas com o Gui. E o Vini chega assim: pá, desculpem lá, vocês são doentes, isto não é normal. Nós uma vez fizemos uma pior, que foi partilhar o ecrã para ver TikTok. Jura? Ai, TikTok, só que eu adormeci. E as duas a verem e a comentar. Mas eu Não, adormeci. ela é que não estava- subiu mais. Exato, e entendes? eu fiquei no mesmo TikTok bué tempo e eu, amiga, Estás aí? e estava lá a dormir. Opa, muito bom. Porque eu estava assim a ver e desliguei. E tu também és boa para adormecer, não é? Sim. Uma das coisas que eu vi num dos episódios que vocês fizeram foi que vocês falaram da amizade na idade adulta. E nós temos as três mais ou menos a mesma idade. Já sentem que é muito diferente a amizade nos 20 e poucos e agora perto dos 30? Eu noto uma grande diferença. Porque eu acho que antes eu tinha, pelo menos falando por mim, eu tinha muito medo de não estar sempre de acordo com as expectativas das minhas amigas e perder as amizades porque não consigo ter sempre o mesmo grau de entrega. E acho que agora já tenho mais segurança em mim e nas relações que tenho para acreditar que isso não vai acontecer. Mas para mim a principal diferença foi essa mesmo, na minha confiança e eu ter tranquilidade para saber que não preciso estar sempre a entregar-se 1000%, porque às vezes a vida não me permite isso. É mesmo? Sim, e também acho que vem com. Nós também já falamos sobre isto no podcast, que é. Tu vais crescendo, vais ganhando outra maturidade e vais percebendo que nem todas as amizades são da mesma forma. Tipo, Exatamente. é aquela chamada às prateleiras das amizades, não é? Tens os amigos para umas coisas, tens outros amigos para outras, e acho que tu fazeres essa. Enfim, essa triagem e distinção, exatamente, ajuda-te a também descomplicar. E acho que também quando tu estás no início dos teus 20, eu ouvi o podcast há pouco tempo que falava um bocado sobre isso. É quando é a primeira vez na tua vida que tu acabas por ser tu a tomar as tuas próprias decisões, Eu vi não é? isso também. Não estás a reger com aquilo que os teus pais te dizem para fazer. E então tu estás com tudo à flor da pele, tipo, queres fazer tudo, queres estar em todo lado, queres estar com toda a gente e vens de uma fase que és adolescente em que era fixe ter muitos amigos. E hoje em dia eu tenho uma opinião um bocado contrária, não é? Tipo, eu prefiro se calhar ter o meu núcleo mais pequeno e é uma coisa que tu vais aprendendo e há amizades que ficam pelo caminho e outras que nascem do nada e que mesmo que quando estás mais velha surges do nada e adoras, como perdes uma que se calhar já és amigo, tipo, desde que te lembras que existes. Exatamente. E acho que faz parte de cresceres, faz parte de tu perceberes, sei lá, se continua a fazer sentido, porque às vezes as pessoas mudam e deixam de Não ser tens o mesmo compatíveis. tempo também, Exato, nem eu a acho que quanto menos disponibilidade tempo tens, também mais exigente tu ficas Exato. na qualidade
que tu procuras, nas qualidades que procuras nas outras pessoas. Acho que enquanto quando nós éramos adolescentes, se não estivéssemos tão alinhados, estava tudo bem. Sim. Mas acho que hoje em dia isso já não doesn't cut it. Sim, não sei deste em português, completamente. peço desculpa. E vocês já sentem, tipo, imagina, eu por exemplo sinto, não sei se vocês sentem, que agora perto dos 30 eu já começo a notar muitas diferenças em mim enquanto pessoa, não é? Tipo, na forma como ajo, nas atitudes que tenho. Acho que é aquela fase em que começamos a notar, se calhar, somos mais conscientes desta mudança. Eu sinto que eu fiquei muito assim depois de ter começado a fazer terapia. Pois. Tipo, Nós somos as Maria Terapia, vocês já sabem. Eu também sou. Quem vê o nosso podcast, Mas é nós falamos verdade. de terapia todos os episódios. Porque eu acho que E mudou foi mesmo a Adri minha que te vida. incentivou a fazer, não foi? Incentivar até uma palavra simpática. Ela disse-me: está aqui o contacto, ela Obrigada. está à espera que tu lhe Ela ligues. tipo, liga agora, só Exato, favor. que tu precisas. Porque Pois. eu comecei a ir antes da Cati, é assim, mas também não foi muito tempo antes, foi pai, tipo uns 6 Uhum. meses antes. E aquilo começou, tipo, eu começava a ver que eu estava mesmo, não era a tornar uma pessoa diferente, mas a reagir de maneira diferente a certa, como se diz na terapia, a certos gatilhos. Exato! Mas imagina, era verdade, tipo, eu antes era se calhar mais explosiva e queria logo responder e não tinha muita calma, e hoje em dia eu acho que eu sou mais easygoing do que se calhar era antes, e eu acho que eu me considero um bocado uma pessoa Eu acho relativamente especialmente tranquila. contigo mesma. Sim, Não é isso? e então acho que a terapia ajudou-me, e também a idade, a perceber que, tipo, é o quê? Sabes? Uhum. Obviamente não estou sempre certa e a outra pessoa também não está sempre errada. Mas consegues reagir de forma diferente. Exato. A terapia ensinou-me a lidar com desafios que me aparecem, com situações que me aconteceram e que acontecem, e olhar para as coisas sempre de uma maneira diferente. Pois, às vezes as pessoas dizem, a maturidade torna-te de uma forma, ou isso significa que estás a crescer. Eu digo muitas vezes, ok, nós crescemos e vamos mudando, mas a terapia faz muito parte deste processo. Sim, acho que é um acelerador desse processo. Mas também concordo que fiz terapia desde de 28, mas sinto que nos últimos 6 meses que antecederam fazer 30 anos que eu comecei a ligar aqui ou na verdade a desligar um botão de pá, não me preocupo tanto com certas coisas. Pois, eu também sinto isso. Sabes, uma coisa que eu sei que há 3 anos ia ser um grande problema e que eu ia ficar a ruminar naquilo, hoje em dia pá, passa só por mim e eu aceito. Pois, é isso. E acho que quando tu percebes que eu posso fazer alguma coisa em relação a isso, tipo, ou afeta-me a mim diretamente, pá, não, fogo, não vou estar a perder. Não vale a pena estás a perder tempo com isso. Mete essa energia tipo noutra cena, que tu exato. gostes, que te faça bem, que faça Sim. sentir bem. Mas custou-vos, tipo, imaginarem que estão ali, os 30 estavam perto? E assim, ainda tenho um ano para os 30, portanto, calma. A mim custou-me, eu fiz 30 ano passado, e custou-me muito mais os 29, que era tipo, só me falta um ano, do que os 30 mesmo. Já estava mentalizada antes. Sabem? Eu não me sinto, nem com 29 me sentia com 29, eu sei que isto é clichê. Eu também não me sinto. Mas é que eu sou Nem igual. 30, Eu também não. portanto... Sinto, tipo, tenho 20 e poucos. É isso. Mas eu Mas sinto- gosto muito deste lugar onde eu estou, que eu acabei de dizer, que É isso. realmente já não me preocupo com certas coisas e isso traz-me muita leveza. Portanto, eu até vejo os 30 como um marco upgrade positivo, web Pois, positivo. eu também estou a sentir isso, é tipo uma paz interior que eu não tinha antes. Yeah. E acho que estou a chegar tipo next level. O que eu acho só é, quando tu és criança, imagina, mais nova, tu associas aos 30 que tu estás num determinado lugar, ou associavas que estarias num determinado lugar, e quando chegamos cá pensamos assim, bem, as coisas não são bem assim. Exato. Mas eu Não acho tem nada a ver com aquilo que nós Exato. achávamos. Então eu estou um bocado na mesma página que ela, que é do género, chegámos aqui e está a ser bem bom. E acho que antes, se calhar, tinha muita pressa, do tipo, até aos 30 tenho de fazer isto, até aos 30. eu também Se não era fizer assim. até aos 30, faço depois, tipo, está tudo bem. É mesmo. Não, a vida É isso, assim a vida acabava não aos acaba 30, não é? agora. É, e senão tipo não aproveitávamos nada, que era Claro. uma coisa que eu também sentia antes. Antes não conseguia aproveitar nada. Agora já consigo tipo Saborear, ok, não é? saborear um bocadinho de É forma isso. diferente. Vocês partilham muitas coisas da vossa vida há muitos anos e há bocado quando eu estava a fazer a pergunta das purpurinas, tu estavas a dizer isso, Adri, que é se não fossem também muito vossas próprias nas vossas redes sociais, hoje em dia, passado tantos anos, as pessoas já percebiam. É fácil vocês partilharem tanto e passarem por coisas mais difíceis na vossa vida e esconderem isso? Eu sou muito transparente, mesmo fora das câmaras. Portanto, para mim é um desafio muito grande eu não falar, porque eu tenho muito Eu o acho que se coração na acaba boca. sempre por falar. Eu penso sim. nos maiores desafios, tipo, que eu já passei na minha vida e tu também, e Uhum. em algum momento, se calhar não vais contar com
tintim no por momento, tintim. sim, nem no momento exato, não é? Exato. Sim, eu acho que é isso. Enquanto antes eu precisava de mais, eu não precisava de tanto tempo para digerir as coisas, hoje em dia, especialmente porque o que vem, pronto, infelizmente perdi o meu pai em 2021 e isso foi uma coisa que eu precisei de eu própria tempo para collect my thoughts e pensar tipo, como é que eu quero abordar este assunto. E ao longo destes anos eu percebi, eu adoro fazer vídeos e adoro partilhar a minha rotina, mas acima de tudo eu gosto muito da conexão que eu crio com as pessoas e de partilhar mesmo, e eu acredito que apesar disto ter sido um infortúnio que aconteceu na minha vida, que eu posso efetivamente ajudar alguém a partilhar a minha história, mas também queria fazê-lo dentro dos meus termos. Portanto, acho que enquanto eu antes era muito coração na boca e tipo falava logo, hoje em dia quando acontece alguma coisa menos positiva, que eu já dou-me espaço para marinar um bocadinho aquilo e depois sim falar sobre. Mas eu acho que é muito difícil esconder, especialmente dentro do conteúdo que nós produzimos, que é muito diário, não é? As pessoas percebem mesmo que tu não digas, olha, aconteceu alguma coisa péssima na minha vida, dá para ver na nosso semblante, dá para ver que a nossa, exato, que a nossa energia não está lá. Portanto, é quase impossível esconder. Ou não estás tão disponível como gostarias se estivesses bem. Exato, não sim. É? Tu não, por exemplo, no divórcio dos teus pais, tu partilhaste, mas não partilhaste logo na altura. Não, eu partilhei bastante tempo depois. Exato. E na altura, imagina, eu partilhei e tinha recebido durante esse tempo todo, porque aquilo foi muito próximo à fase em que eu fui morar sozinha e mudei de casa e depois fui morar com o meu namorado na altura, com o meu atual marido, e na altura as pessoas diziam, tu estás muito diferente, e eu do género, eu acho que as pessoas não têm mesmo noção da volta que a minha vida deu. Pois. E então eu decidi sentar e explicar, só que se me perguntares assim, hoje farias aquele vídeo, eu talvez fizesse, mas quando as coisas estavam mais assentes e tipo não tão à flor da pele, tipo eu emocionei-me imenso, falei imenso daquilo, tipo do jeito, enfim, fiz da forma que eu na altura soube fazer melhor, e sei que toquei muita gente que estava a passar exatamente pela mesma coisa, é um bocado o que a Cátia diz. Eu acho que as pessoas relacionam porque se identificam, porque eu acho que muitas vezes há pessoas que olham para, seguem pessoas na internet e acham que as pessoas não têm os mesmos problemas que elas próprias têm, não é? Eu imagino, tu olhas para um Justin Bieber, imagina, e tu achas, não, ele não tem problemas nenhuns. Sim, claro que tem, tipo, ele é uma pessoa normal, não é um... Exatamente. Sei lá, outra realidade. Então, ok que tem outra realidade, mas ele passa por desafios igual e connosco é a mesma coisa. Não estou a dizer que nós temos a mesma dimensão de um Justin Bieber, como é lógico, mas o que eu quero dizer é, tipo, os meus pais separaram-se e eu passei mal. Os meus pais saíram do país, de Portugal, os dois, eu fiquei cá sozinha, não tenho irmãos, tipo, é mesmo desafiante e hoje em dia continua a ser. E é um trabalho ativo que eu tenho de fazer de tipo de me manter tipo estável e tudo mais, mas e isso na altura quando eu partilhei houve muita gente que estava a passar por coisas semelhantes, ou já tinha passado ou percebia que ia chegar a algo semelhante e conectam-se aí no meio, da mesma forma que aconteceu com a Cátia. Então eu acho que o facto de nós termos esta ligação, e eu acho que isso vem de nós termos começado isto muito novas e sem grandes filtros, porque na altura não havia assim ninguém que já estivesse a fazer há muito tempo e que tu pudesses ver os erros que ela cometeu. Hoje em dia nós acabamos por muitos trabalhos ou eventos ou assim, estar com pessoas que estão a começar há relativamente pouco tempo. E já nos cruzámos com pessoas que disseram, nós vimos como é que foi com vocês, tipo, nós não vamos partilhar assim tanto da nossa vida, vamos mostrar os nossos looks e assim, e tá bom. Pois. E eu ouço e fico tipo, fogo, é mesmo engraçado que elas viram o que é que aconteceu connosco, as partes boas e as não tão boas. Exato. O que é que vocês sentiram que não foi tão bom? Por partilharem, sentiram que em algum momento estavam a partilhar demasiado da vossa vida? Eu era a rainha do oversharing. Será? Achas? Eu acho que não. Lá está, era o que eu estava a dizer há bocadinho. Eu não tirava o tempo para pensar sobre as coisas antes de falar e publicar. Pronto. E então acho que arrependo muito de às vezes ter partilhado, especialmente outras relações que eu tive antes do meu noivo. Acho que partilhava demasiado, tornava isso demasiado o foco, às vezes, do meu conteúdo, e depois a relação terminava e eu ficava, ok, e agora? Será que as pessoas vão querer continuar a ficar aqui por mim ou estavam cá pela relação? Por isso eu arrependo-me, mas ao mesmo tempo, lá está, foi o que tu disseste, nós não havia um guideline, nós não sabíamos como é que o que é que isto se ia tornar, nem as consequências que tinha fazermos essa partilha em demasia. E era uma coisa que era natural para vocês. Sim. Vocês estavam a gravar várias coisas que aconteciam na vossa vida e começaram a crescer e esses momentos fizeram parte e era natural que também os partilhassem, porque era já o vosso dia-a-dia, não é? Exato. Sim, e nós seguíamos muito, imagina, youtubers na América, no Brasil, pois. Só que eles estavam na mesma fase, o YouTube na altura estava muito mais envolvido do que aqui,
mas elas faziam muito o conteúdo mesmo que nós fazíamos, então nós olhámos, mas imagina, em relação a namorados, tipo, eles também partilham. Elas ainda faziam uma coisa pior, que era do tipo, já não estavam juntos e gravavam um vídeo a explicar, lembras? Porque é que não estavam juntos, e ainda era mais deep, mas Pois. do que nós cá, acho que nunca vi ninguém fazer isso, mas vimos. Tu fizeste isso? Eu não. Foi outra pessoa. Oh, amiga, puxa lá pela cabeça, que até foi muito polémico, coitada. Quem é que foi? Não me lembro. Não, vamos passar à frente este Pronto. tópico. Não vale vamos a pena. ser polémicos, No final pronto. nós falamos. Nós somos um bocado politicamente corretos até. Sim, nós tentamos ser super, mas acho que isso também é o trauma Sim. de termos começado tão novas e se não há filtros agora nos comentários, imaginem na altura. Pois, As pessoas eram muito intensas. E mesmo as pessoas das marcas diziam-nos coisas que a sério. acho que nos policiavam muito. Que Sim. tipo de coisas é que já vos disseram? Porque nós fomos para uma agência muito cedo, tipo, vou-lhe chamar na carreira, em que diziam coisas do género. Tipo, Eu não sinto que tenha sido a agência, foi mesmo marcas com quem eu trabalhei, do tipo, nós não trabalhamos com aquela porque XYZ. Certo, mas disseram-nos isso na agência, não foi? Já A não me mim recordo. não foi. Mas bem, mas sim, era um bocado isso. Imagina, tu não podias ser vista a beber copos, tu não podias ser vista a fumar, tu não podias ser vista a dizer palavrões, tu não Tínhamos que podias ser ser acima vista. as perfeitas, Sim, basicamente. um Só que às bocado tantas, parece que viviam numa redoma. não é? Só que imagina, às tantas. Nós éramos jovens, tipo. Claro, era, fazer- fazia parte da vossa vida. Exatamente. Sim, e então imagina, na altura. Mas é assim, isto ficou enraizado até não foi assim há muito tempo. Não, sim. Nós às tantas é que começámos do género a tentar desbloquear isso. Eu acho, por exemplo, o podcast para nós foi ótimo, que as pessoas conseguiram ver uma outra vertente. Eu acho que comigo, mais do que a Cati, porque a Cati sempre foi muito descontraída nos vídeos. Eu não, nós gozávamos, parecia que eu estava tipo. Vais dizer isso? Não vou Aqui? dizer exatamente isso, mas era do tipo, parecia É uma que eu, private nossa. que eu não conseguia ficar tipo solta nos vídeos, tipo dizer, como imagina, como eu falo com ela normalmente e como estou aqui a falar contigo, na altura era tipo toda muito certinha, não, Pois, porque tinhas não medo, se passava calhar, da minha daquilo que ias personalidade. dizer. Sim, mas não, se me perguntas o porquê, eu não sei dizer o porquê, Pois. mas era assim que acontecia. E então eu acho que no podcast as pessoas conseguiram ver uma outra faceta minha, que é na realidade como eu sou, Sim. mas mesmo sem, olha, tipo sem as purpurinas todas, Exato. estás a ver? Porque, pronto, também estou com a minha melhor amiga, tipo, é uma forma muito mais fácil estar a fazer o conteúdo, a falar, Sim. a conversar. É muito tempo, não é? Mesmo que Yeah. uma pessoa venha com a carapaça às tantas tu. Sim, tu esqueces que Vais estás a ser desconstruindo. gravada, Claro. sim. Porque estás a falar durante muito tempo e estás muito mais à vontade. No início podes estar de uma forma, mas tipo, meio fim, mesmo há algumas pessoas que já estiveram aqui, Sim, tu deves notas, sentir isso. Exato, notas que Já estão mais no soltinhas. final estão muito mais soltas. Claro. E eu própria também senti isso. Eu no início estava muito mais com medo. E se eu disser isto? Depois as pessoas vão pensar isto. Eu, tipo, sei lá, eu era um bocado paranoica com essas coisas. Pois. E hoje em dia já sinto tipo, um bocado, estou mais a cagar Yeah. para aquilo que as pessoas vão pensar. Mas é um processo. E há muitas pessoas também que não são assim, não é? E que pensam muito. Vocês tinham tipo medo de serem canceladas? Pá, eu sinto até hoje. Acho que quem disser que não sente está a mentir. Especialmente Pois. porque imagina, isto aqui não é só. Eu pessoalmente, e sei que a Cati também não, e acredito que tu também não. Isto é o meu trabalho, não é? Tu não queres. É a mesma coisa de uma pessoa que trabalha num corporate, de repente tem a empresa toda contra ela, Exatamente. não é? Tipo, eu acho que, ou seja, a comparação não é tão linear assim, mas eu acho que dá para as pessoas entenderem. Imagina, eu não quero ser cancelado, tipo, isto é o meu trabalho, não quero que o meu trabalho seja impactado por uma coisa que, se calhar, imagina, obviamente às vezes as pessoas fazem coisas com o propósito de ser cancelados para atingirem Para ter rage bait, para as Exato. pessoas. Agora, as conhecerem. quando tu não fazes isso com esse propósito e de repente acabas a ser cancelado por uma coisa que tu achaste que não ia ter mal, pá, eu não quero. Claro, é Dá horrível. para E fugir. a dimensão é tipo gigante. E não é? hoje em dia não é como era antigamente, que ficava ali numa bolha, ou só no YouTube, ou só no Instagram, ou só no Twitter. Hoje em dia no TikTok ganha uma dimensão, eu acho, muito maior do que há uns anos atrás. Sim, eu também acho. E pronto, e então eu acho que isso tem esse peso, acaba sempre por ter esse peso. Sim. É um bocado como a Cati estava a dizer, acho que quem trabalha com isto e quem está todos os dias nas redes sociais ativamente a produzir conteúdo e tudo mais, acho que não o faz com o propósito de ser cancelado. A não ser, lá está. Imagina, eu acho que também parte do princípio que as pessoas têm consciência, não é? Acho que há pessoas que são canceladas porque efetivamente não têm consciência do mundo Sim, onde vivem, do exatamente. privilégio que têm, enfim. Mas às vezes há coisas, pá, que são opiniões, não é? Tipo, ou melhor, nem digo opiniões, mas são tipo vivências tuas que te enviesam a forma de ver o mundo. Eu acho que nós, as duas,
fazemos um esforço para entender que cada pessoa que for ler um comentário, que for ouvir o que nós temos para dizer, vai ter uma perspectiva diferente e temos alguma atenção na forma como comunicamos o que queremos dizer. Sim, E isso faz toda a diferença. claro. Sim, não, porque imagina, há temas que para nós soam de um jeito e que para outra pessoa que tem uma outra realidade vai soar de outro. Então, e especialmente no podcast, é onde se nota mais, eu diria. Sim. Que temos mais. Porque às vezes numa conversa podes correr o risco de, lá está, te esquecer de estar a ser gravado. Não é questão de te esquecer de estar a ser gravado, mas a coisa pode ser tirada do contexto e enfim, Sim, as opiniões são diferentes. e não ser visto do jeito que nós estamos a querer parecer. Então lá está, é como a Cátia está a dizer, tipo, tentamos. Mas acho que se calhar a palavra medo não está aqui bem colocada, pelo menos no meu caso. Acho que é mais consciência. É isso. Exatamente. Sim. Pá, porque a verdade é, nós estamos numa bolha no nosso meio em que nós temos uma sorte do caraças, nós temos uma vida que não é a vida de 99% das pessoas que vivem em Portugal, especialmente as pessoas da nossa idade. Nós temos tantos perks que acho que às vezes estarmos a falar como se todas as pessoas fossem assim, isso até eu cancelava. Exatamente. Porque quer dizer, não é seres razoável. É não teres noção da Exato, realidade à tua volta, sim, não é? 100%. E nós, falo por mim e pela Adri, nós não temos só amigos no digital, nós temos Pois. Damos-nos com pessoas fora do meio. Exato. E então temos a capacidade de entender com mais se calhar facilidade do que pessoas que só se dão com pessoas deste Era isso que eu vos ia meio. dizer. Não acham que isso também é importante? Tipo, continuar-se a ter noção e continuarmos a dar com pessoas fora do mundo digital, Sim. porque se percebe que a realidade da maior parte das pessoas não é toda esta. E não só por isso, às vezes é mesmo para te trazer os Os pezinhos pés à à terra. terra. Exato. No meu caso eu não falo de ego, mas pá, às vezes eu estou a problematizar uma cena. que não é isso Epá, eu tudo. conto isto a um amigo meu que tem um trabalho que não tem nada a ver com isto e fica, opá, linda, a sério, tipo, menos. Isso para mim é super, é grounding. Para mim é bem importante continuar. Eu tenho os mesmos amigos desde que tenho tipo 18 anos, portanto há 12 anos que eles me acompanham e eles entendem este mundo, apesar de estarem de fora, mas são as melhores pessoas para mesmo tipo, olha, balizem-me aqui, tipo, eu estou a ser ridícula, muitas vezes estou. Pois, percebo aquilo que estás a dizer. Uma das coisas que tu partilhaste foi o teu pedido de casamento ao teu homem. E é assim, eu achei épico que tu seres tu a pedir em casamento, porque não sei se a ti te aconteceu isso, mas por exemplo, eu nunca me imaginei que alguém me pedisse em casamento. Só me imaginei eu a pedir. A sério? A sério. Oh, bem Isso era uma fixe. coisa que te passava pela cabeça? Ou foi algo que foi depois da relação que começaste a pensar nisso? Eu acho que em miúda, eu era muito aquela miúda tipo cookie cutter, eu quero ser mãe, eu quero ser pedido em casamento, the white picket fence, portanto em miúda super. Depois à medida que fui crescendo fui perdendo um bocado essas ideias. Mas depois da minha relação com o Vini, nós já estamos juntos vai fazer 8 anos, eu percebi pelo progresso da nossa relação e por muitas coisas que aconteceram no nosso percurso juntos, que acho que faria todo o sentido ser eu a pedir. E sem dúvida que eu e o Vini somos super descontraídos, portanto nós não somos muito tradicionalistas de todo, portanto não seria um choque para a família dele, para a minha família, nem para ele. Portanto, Pois, foi por aí. imagina, eu vi alguns dos comentários de, não sei se foi um post ou um Reels que tu fizeste, e havia muitos comentários que eram do género: como é que é possível ser uma mulher a pedir em casamento? Pois, porque aquilo Ela saiu não da foi minha pedida. bolha, esse é que é o problema. Aquilo como saiu da minha bolha, As pessoas não conhecem, não Yeah. acompanham. Pois. Epá, isso fala sobre as crenças das pessoas, as vivências delas, o que elas têm dentro delas. Isso a mim, olha, entra-me por um lado, sai-me pelo outro. E também li que, vê se ele quisesse pedir, ele pedia. Lindas, do tipo, então a gente quer igualdade para umas coisas, mas depois vamos julgar outra mulher porque ela pediu em casamento. Foi exatamente isso que eu senti. Que é do género. Querem mesmo igualdade ou não querem o que é que vocês querem? Pois. Afinal, lindas. Porque é que Porque eram continua a haver aqui mulheres. uma diferença tão grande, não é? Sim. Também tive alguns homens, foi mais no TikTok, aquela malta mais tipo Andrew Tate type vibe. Enfim. Mas eu acho que lá está, isto diz muito sobre. Eu não sei o que é a vivência da pessoa, não sei o que é o trajeto de vida dela, não faço ideia e sinceramente pouco me importa, porque o que ela diz, o que uma pessoa vai dizer, seja homem, seja mulher, num comentário ou uma coisa minha, especialmente se não for da minha comunidade, pá, obrigada pelo engagement, mas I really don't care. Vocês lidam bem com isso, com o tipo de comentários que vos fazem, às vezes quando não são tão agradáveis? Opa, imagina, eu digo bem vezes isto à Adri, nada nem ninguém consegue dizer coisas piores do que eu digo a mim própria na minha cabeça, por isso pá, para tu me atingires, mas eu sou a irmã mais nova, linda, o que eu já ouvi nesta vida, o que eu já disse nesta vida, pá, é preciso ser mesmo alguém hardcore para me tirar assim do centro. Por isso, quando era miúda também, por causa,
era mais insegura, não me tinha encontrado, não sei o quê. Aí sinto que a coisa mexia um bocadinho mais comigo. Hoje em dia. Sim, eu acho que o facto de também já estarmos há tantos anos nisto também já nos deixa um bocadinho mais calejadas, não é? Exato. Se há 10 anos comentassem uma coisa em que lá está, nós não estávamos muito seguras do que estávamos a fazer, não estávamos, nós próprias éramos muito inseguras. Ia-nos afetar de um jeito do que hoje em dia, lá está, com a terapia em dia, saber, tipo, cabeça no sítio, também já estar muito mais. Eu ser uma pessoa mais confiante e estar muito confiante com aquilo que eu faço, então acho que também já passa um bocadinho ao lado. E também é assim, vou já dizer, eu não tenho problema nenhum em apagar comentários que me estão ali a incomodar. Tipo, se me está a incomodar, não tem nada de bom a acrescentar, também apago. Percebo, eu tenho começado a fazer isso. Porque acho que é de género, opá, não vejo para aqui Sim, está ali a fomentar dizer coisas que sim. não fazem sentido. Sim, e depois às tantas, imagina, uma comenta Deixa as mal. pessoas envergonharem-se sozinhas. Certo, mas o que eu não gosto é, imagina, está uma a comentar mal, depois vai lá uma seguidora que me acompanha há muitos anos, se calhar vai lá e defende, depois vai a outra, e depois não sei o quê, depois fica uma discussão, pá, não vale a pena, Pois. tipo, bora só pagar, é menos um drama. A mim não me irrita tanto comigo, irrita-me do género, sei lá, às vezes quando eu estou a falar com uma pessoa, cenas assim do podcast, irrita-me muito que venham ao meu perfil dizer mal da pessoa. Pois. Isso é tipo, vais ser eliminado É como daqui se tivesse um convidado agora. em tua casa. Exatamente. E o teu parceiro começa a insultar-lhe. Ai, vai Sim, deixar. sinto mesmo isso. Mas eu acho que acima de tudo chega um momento, depois tu estás tanto tempo nisto, que tu já, pá, também já estás um bocado calejado, ou que podes apagar, certo? Porque Sim. está a incomodar, mas não é o mesmo incomodar que seria não, já quando estás tu blindada de uma começaste. forma Ou como tu, completamente diferente. imagina, ou se não é comentários, é mensagens privadas que te mandam dizer alguma Pois. coisa. Antigamente eu ficava tipo, ligado para ele, Cati, olha lá. Hoje em dia, ai, nem vi. Exato. Faço conta que nem vi. Pois é, um bocado por aí. Olha, como é que estão os preparativos para o casamento? Então, bem, quer dizer, estavam bem até há 2 dias, que depois houve aqui um percalço, mas vão haver muitos percalços. Inclusive, eu liguei à Adri a contar e ela estava tipo, eu lamento muito, meu Deus. Yeah, eu estava bué de calma. pânico. Pois. Eu é tipo zen, Eu fiquei de aquele género, emoji ok. da senhora a fazer yoga, estava eu. Disse, amiga, vai-se resolver. Mas não é isto que me vai abalar. Pois. Tranquilo. Isso Mas é é assim, ótimo. o que eu lhe disse foi, Cati, vai acontecer até ao último segundo. Imagina, eu fiquei sem bolo de casamento uma semana antes do Jura? casamento. Sim. E então eu disse-lhe, isto aconteceu e deu tudo certo. Tipo, Pois. às tantas, é assim, entrega na mão de Deus e vai dar certo. Já entreguei. Tu sentes que conseguiste aproveitar o teu casamento e os preparativos como querias aproveitar? Ou não? Ou isso nunca acontece? Acho que consegui. Imagina, os preparativos, eu não preparei muito porque tinha o wedding planner, não é? Sim. Tipo, às tantas eu também, imagina, Delegaste? deleguei, eu não deleguei. Eu disse, façam como quiserem, vocês já perceberam o que é que eu quero. Quando eu descobri como é que era o meu bolo, 5 minutos antes de eu cortar. Eu vi a decoração do meu casamento no dia antes, quando estavam a carregar a carrinha. E não foi ver a decoração, foi... Olha, assim é a placa a dizer que é o bem-vindo ao casamento. Este é tipo os menus. Eu tinha de parar o vídeo, que está giro. Ai, boa. Eu tive mesmo de jogar para Deus e olha, vai dar certo. Pois. E aproveitei muito o meu casamento. Imagina, foi o dia mais feliz da minha vida. Isso é mesmo bom. E eu estou-lhe sempre a dizer, eu estou sempre, Cátia, eu só quero que chegue o teu dia, que tipo, vai ser o dia mais. Esquece. Eu acho que eu nunca me senti tão feliz. Acho que é aquele dia, o dia que te pede, que foi pedida, tipo, foi assim Sim. os pontos altos dos últimos anos. Porque especialmente o dia do casamento tinha tipo toda a gente ali, as minhas pessoas preferidas. Para mim e para o meu marido, os dois ali estávamos tão felizes, estávamos os dois, e eu já disse à Cati também, eu voltei-me a apaixonar pelo Gui naquele dia. A sério, que giro. É uma sensação que montes de pessoas me diziam e eu ficava tipo, Como é que é imagina, possível, eu estou há não é? 6 anos com ele, vou-me apaixonar agora? Tipo, óbvio que não, mas é mesmo diferente. Tipo, aqui, eu lembro-me de estar no caminho desde o sítio onde eu me arranjei até à igreja, com os nervos, parecia que me ia saltar o coração pela boca. E eu estava dizendo, já não sentia isto há tanto tempo, borboletas imagina. gigantes. Sim, porque imagina, nós já morávamos juntos há imenso Pois. tempo, já estávamos a preparar aquilo e juntos, enfim, eu nunca imaginei que fosse ficar naquele estado. E pá, foi o dia mais feliz da minha vida, foi espetacular. E estou-lhe sempre a dizer que ela, quando passar o dia dela, ela vai dizer tipo, Adri, tinhas razão, porque é o que toda a gente diz e é mesmo verdade. Pois, mas há pessoas que dizem que passa tipo super a correr e que não Passa. conseguiram aproveitar nada. e não Passa, sei mas o quê, uma não é? dica que me deram, e eu fiz isso em alguns momentos e outros não, e é mesmo verdade, que é em certos momentos do dia tu parares e estás do tipo,
eu estou a viver isto. Tipo, Pois. fazeres tipo mesmo uma... Eu tenho vários momentos disso. Eu tenho disso de estar a entrar na igreja, tenho isso do corte do bolo, de ver toda a gente à nossa frente, tenho isso da entrada no jantar, de vários momentos específicos, e que, pá, é incrível, porque tu ficas mesmo com essas memórias. Imagina, Pois. não comes nada, não vais comer nada, vais beber muito, mas é espetacular. E tu é bom que faças isso, é entrar e tipo. Quem não comer nada e beber muito. Isso também. Que é para- Mas deve ser estás muito lá. melhor para ti agora que já tens uma amiga, tipo a tua Ai, sem melhor amiga que dúvida. passou por isto tudo, É que não ela é? viveu a preparação comigo. Ela Pois é vivia isso. tipo, Cati, acabei de ficar sem bolo dela. Oh meu Deus, eu tipo, caguei. Cá vai tu não tinhas acontecer. alianças na manhã do casamento. Sim! Imagina, os meus avós foram quem foram entregar as alianças. Foi tão querido. Tipo, foi Giro. mesmo giro. Chorei tanto. Fiquei super arrepiada porque eu tenho uma ligação também gigante com os meus avós. É que nós não temos crianças pequeninas na família e então, infelizmente, os avós do Gui já partiram e então eu ainda tenho os meus avós maternos. E eles estão casados há mais de 50 anos e então nós pensámos, fogo, Isso é vai ser maravilhoso. mesmo giro, como eu vou destruída, a chorar, a chorar, a chorar. Tadinho, Mas só foi um canto. momento mesmo especial. E nessa manhã, quando estávamos a arranjar, o meu avô foi-me lá dar um beijinho com a minha avó e eu vou, olha, eu depois vou-lhe dar. E faz-se luz. Eu não trouxe as alianças em Lisboa, casei em Évora. Ok. E depois? A sorte, pá, há coisas que são. É A destino. sorte foi que no dia anterior, uma das minhas madrinhas diz assim: olha, é melhor deixares alguém com a tua chave de casa, não vá. E eu, não é nada, tipo, eu tenho tudo, o que seria, não sei o quê. Não vou esquecer de nada. E até que eu pensei, pá, olha, é melhor. E dei ao namorado também de outra madrinha. Até que eu fiquei do tipo, já saíste de Lisboa? Ele estava quase a sair de Lisboa, imagina. Pois. Depois ele é que foi lá buscar e safou o dia, mas... Tanto que imagina, aquelas fotos flat-lays que eles fazem, nós Aham. não temos com as alianças porque elas estavam a vir. Pois chegaram mesmo em cima da hora. Sim. Isso é facto. muito bom. Uma das coisas que eu também vi e que achei engraçado foi que tu, Catarina, dizes que às tantas temos que escolher as nossas batalhas e aquilo que conseguimos, porque não conseguimos dar conta de tudo. Tu sentes muito isso em relação, tipo, por exemplo, ao YouTube, às redes e à música? Eu sinto que cada vez sei navegar melhor, Pois. mas acho que é uma coisa que, graças a Deus, é muito complementar. Eu consigo, por exemplo, estar a gravar um vídeo e ter uma ideia para uma música, ou estar a fazer uma música e depois pensar, pá, isto era fixe desenvolver um bocado mais no vídeo. Portanto, acho que são dois mundos que se casam muito bem, porém têm duas formas de trabalhar totalmente opostas. Em que eu no YouTube tenho, e nas outras redes, tenho o hábito de trabalhar completamente sozinha, por mim, não dependo de ninguém, e na música é o oposto. São muitas pessoas, são muitos processos e muitos passos. Então tem sido, acho que essa a minha maior dificuldade é aprender que nada depende apenas de mim e que eu, por vezes, lá está, não consigo controlar tudo como eu estou habituada. Mas uma coisa que eu acho gira é que, e acho que isso não acontece muito na maior parte dos cantores, é tipo, sei lá, que nos teus vlogs e não sei o quê, consegue-se ver essa realidade dos ensaios, da preparação de tudo. E eu acho isso uma coisa mesmo fixe e que às vezes não se consegue ter acesso a isso na maior parte das pessoas que estão ligadas nessa área. É, porque eu também acredito que, e eu também sinto que o YouTube é a minha ligação mais imediata, mais dia a dia, e que as canções que eu escrevo, e acho que os outros artistas também se vão relacionar com isto, acaba por ser uma versão muito mais profunda disso. Consigo dizer coisas em canções que eu não consigo dizer num vlog, não sei pôr em palavras. Mas eu acredito que quem não esteja tão habituado a expor, ou expor não é bem a palavra, mas a partilhar tanto da sua vida como eu faço com a câmera na mão, como já o faz nas músicas, depois se calhar não está tão disponível para mostrar mais ainda. Sim, Porque se calhar, às vezes as pessoas não se apercebem, mas destrinchem uma música, está ali o artista, especialmente quem compõe as suas próprias canções, mas mesmo quem não, que tem normalmente equipas que compõem à volta da história da pessoa, está ali a pessoa a nu, portanto já há uma partilha, mas de uma forma diferente. E este é o teu ano em que tu vais estar mais dedicada à música. Sim, vamos lançar álbum este ano e por isso eu também acho que não estou tão, ou não me estou a permitir estar tão estressada com o casamento, nem com o próprio do álbum, porque é de género, não vou conseguir chegar a todo lado, não vou conseguir estressar-me com cada detalhe. Portanto é assim, o que vier, os percalços que vierem nós vamos resolver. Quanto mais tempo tu deres ao problema, maior o problema se torna. Portanto sim, este ano o foco, apesar de ter os meus 30 anos, casar-me, ter aqui muito foco no pessoal, também estou muito locked in fazer música. Isso é ótimo. Estou muito feliz. Adri, eu lembrei-me de uma coisa agora que já não ia falar sobre isto contigo, mas que eu acho que é super importante. Tu fizeste um vídeo em que disseste
que chegou ao fim a tua marca. E a Mafalda Sampaio também fez agora um vídeo do género. Eu também tenho uma marca e também sei o quão difícil é ter-se uma marca em Portugal. Foi difícil para ti fazer esse vídeo a dizer que a marca tinha acabado? Primeiro, acho que a decisão de se acabar com uma marca é difícil porque está ali investido muito dinheiro e muito trabalho. E depois assumir-se isso perante as pessoas. Olha, eu tomei a decisão, ou seja, nós terminámos a FAM em dezembro, foi até ao final do ano passado, e eu tomei a decisão muito próxima ali da altura do casamento. Foi em setembro, acho. Foi em setembro, acho que sim. E a decisão parte de um pressuposto que foi, acho que e eu escrevi isso no vídeo da Mafalda, num comentário, que é, acho que tão importante quanto a decisão de começares um projeto é saberes quando terminar. Também e acho. em setembro, antes de fotografarmos a última campanha, eu já sabia que aquela ia ser a última. E eu pensei, se é para acabar, vamos acabar em bom. Então, eu acho que foi dos melhores vídeos que a marca teve, foi o último. E a marca não acaba... Ou seja, eu não consigo dizer assim, a marca acaba por ser um fracasso, ou o que seja. Eu acho que é um negócio muito difícil de se ter em Portugal. Eu tenho várias amigas que têm marcas de roupa e eu dou-lhes todos os props que existem para dar, porque tu tens de ser muito resiliente e não é só o trabalho de investimento que tu tens de fazer, mas é todos os desafios que existem para chegar lá. É os atrasos que existem das fábricas, é os tecidos que não chegam, és tu que tens de fazer a decisão. Depois nós tínhamos uma equipa muito reduzida, éramos pau para toda a obra, depois é os mercados, depois é fazer toda a parte de embalamento e shipping e tudo mais. Ou seja, é uma data de coisas aqui, lembrando que aquilo era tipo uma segunda coisa que eu tinha, sendo que o meu foco é o digital e é o meu trabalho principal. E eu acho que tu nunca gostas de admitir que uma coisa que tu começaste não vai continuar. Ou nunca é aquilo que tu queres. Exato, tu não começas uma coisa a saber que vais querer terminar, não é? Exatamente. Eu acho que há pessoas que podem querer isso, mas no meu caso, com a FAM, não foi esse o propósito. Então, obviamente, tu nunca queres terminar, e mesmo quando terminas as pessoas ficam, mas porquê? Pá, eu acho que nós acabámos na melhor altura de sempre, que foi quando as coisas estavam boas ainda, ou seja, não deixámos a marca definhar a um ponto em que já não fazia sentido. Então eu estou super orgulhosa de todo o caminho que eu fiz com a FAM, aprendi muito. Eu nunca tinha feito gestão de pessoas, por exemplo, nunca tinha tido uma marca de roupa, eu comecei a fazer biquinis em casa com a minha mãe e era uma coisa super amadora. Então quando comecei a criar uma marca de roupa à séria com todas as estruturas que isso envolve, eu acho que eu ganhei imensos skills com isso. Hoje em dia, se me falarem de certas coisas, eu já vou saber fazer e de forma muito mais automatizada do que quando comecei. Então eu não vejo isto como uma perda, vamos chamar assim, mas efetivamente foi um desafio que aconteceu e que teve o seu fim. E eu estou super feliz com aquilo que eu fiz. Acho que é mais um check que eu posso dar na minha lista de coisas que eu fiz, e acho que dá espaço para que surjam outros projetos que vão acontecer e que eu tenho estado a trabalhar neles, e acho que acima de tudo é isso que é bom. Imagina que terminei mas não vou ficar estagnada aqui e não vou fazer mais nada, não é? Tu teres essa capacidade de querer sempre fazer coisas diferentes, eu acho que isso é o que é mais importante. Exatamente, e eu digo isto muitas vezes, acho que mais difícil do que se criar uma marca é manter-se uma marca. Sim. Porque às tantas tu no início não sabes de todas as coisas que estão envolvidas. Sim. Vais descobrindo isso ao longo do tempo. Fazes erros, nós erramos muito no início. Eu acho que fomos, enfim... faz parte, exato, não sabes, não há um curso ninguém te ensina. Exato, então ao fazeres esses erros, o que acontece é que tu acabas por que vai afetar os anos seguintes. Então eu acho que fez tudo parte, tu tens um propósito, ter criado a FAM teve o seu propósito e terminá-lo também. Então eu estou super tranquila com isso. Obviamente fiquei com pena, porque era um projeto que eu gostava muito e que os mercados eram super giros, eram muito cansativos, mas eram fins de semana super giros, mas... Porque acaba por ser tipo ali um bocado um bebê, não é? Que tu querias. Sim, mas também não te vou mentir a dizer que eu estou mais leve ao saber que pronto, que agora
Já não tenho de estar ali a pensar mil e uma formas de continuar. Então, Percebo-te totalmente. eu acho que toda a gente que tem uma marca acaba por passar por isso num momento ou outro. Ou seja, não tem de efetivamente terminar a marca, mas que passa ali por aqueles desafios, porque acabam por ser transversais em todas elas, especialmente nas marcas de roupa. Exatamente, por exemplo, eu na minha, até agora sempre fui muito resiliente, do género, não, eu criei isto tem que dar, e não sei o quê, tipo, um bocado teimosa demais, e neste momento todo o género, não, este ano não vamos lançar uma nova coleção, porque pá, não dá para lidar mais com os atrasos na produção, depois tu perdes dinheiro, depois não consegues e não consegues chegar a todo lado. E é muito isso que nós estávamos a falar também. Qual é que é aquela vossa frase que vocês dizem quando veem as horas iguais? É que eu estou sempre a ver. E esqueço-me sempre dessa frase. Temos de descruzar as pernas para começar. Pois é, ok. Que horas são já agora? Não sei. Agora eram 14 Agora. e 14. Não. São 14 e 12. Esperamos 2 minutos e podemos fazer. Está bem. Imagina. Mas a frase é, vamos já ensinar, que é: a abundância entra na nossa vida de formas surpreendentes e milagrosas. E depois nós ainda adicionamos: brilha a prosperidade, brilha a vida. Lindo. Mas pronto, podes adicionar coisas que estejas, por exemplo, na tua vida a precisar. Eu neste momento digo: brilha álbum também. Depois Que é para só dar adicionar. assim, prosperidade ao álbum. Exato. Basta Eu também sempre, vejo basta- a toda a olha, hora, ainda nós temos agora 2 atentas. minutos. ainda temos Pronto, 2 podemos minutos. fazer já um brinde final e depois acabamos Epá, com eu isso. adorava beber, mas eu estou a fazer quaresma, mas bebam vocês. Fazemos assim. Força, Brindamos malta. a quê? A que é que vocês brindam hoje? A abundância, a prosperidade, a abundância, amizade. sim. Mesmo. Eu vou aprender essa frase. Eu vou decorá-la. Que é facto comprovado que esta nossa frase funciona. Funciona. Mas funciona Sem mesmo. sombra de Eu dúvidas. estou sempre a ver as horas iguais. Mas olha que isso, depois tu foste pesquisar, Eu lembras? já fui pesquisar. Pesquisar é o significado da hora que tu estás a ver. Houve Sim. uma vez que nós estávamos a conversar, eu estava naquela fase vai, não vai para trocar de casa, e vimos uma hora igual. Eu assim, deixa eu pesquisar o que é que diz esta hora. E dizia tipo sobre. Estávamos a falar sobre isto. Se eu saí de casa, eu dizia tipo, tem de dar, vai dar, vai dar. E a hora igual era tipo sobre saída, mudança. Imagina, depois Transformação. Pois é, engraçado porque imagina, às tantas depois também percebes que em algumas fases da tua vida as horas que vês iguais são mais ou menos as mesmas. Por exemplo, eu vejo muitas vezes 11 e 11, 12 e 12. 11 e 11 11 é bom, não é? Prosperidade, para mim. Claro. E também pode ser tipo 14, 44. Esse Pois 444 também é um angel Pois é. number. Eu sou todas estas Eu coisas. Dê-me adoro. para acreditar Ontem, que eu por acaso, acredito. estava a ver imensos- 14 e 14. 14. A abundância entra na nossa vida de formas surpreendentes e milagrosas. Brilha a prosperidade, brilha a vida, brilha purpurinas. Brilha purpurinas, Sem sempre purpurinas, no purpurinas. caso. Eu vou decorar esta frase. Mas sempre não pode estar com nada cruzado. Depois já percebi. Isto foi uma teoria que a gente arranjou, nem ninguém nos disse isto. É para fluir a energia. Não, mas há várias teorias Sim, sobre no isso. tarot que, também não sei quem não exatamente, pode estar com as que pernas nós gostamos de cruzadas. tarot. Exato. Olha, adorei-te a buscar. Olha, eu adorei gostei o muito. convite. Sim, gostámos Obrigada. imenso. Obrigada. Obrigada. Sejam vocês sempre felizes. Beijinhos. Sem purpurinas.